O nosso primeiro tema, os generais Manuel Hélder Vieira Dias Copelipa e Leopoldo Dino do Nascimento vão responder por mais de 5 crimes no âmbito do processo que envolve a sucursal angolana da China International Fund, ou seja, Fundo Internacional Chinês. Copelipa, que foi ministro de Estado e chefe da ex-casa de segurança do presidente José Eduardo dos Santos, é acusado de crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, tráfico de influência, abuso de poder e branqueamento de capitais, num total de 7 crimes. Repito, Copelipa foi ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Já o general Leopoldo Dino do Nascimento, que ocupa o cargo de chefe dos serviços de comunicação ou de comunicações, vai responder pelos crimes de burla por defraudação, falsificação de documento, associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais. O Ministério Público angolano alega na sua acusação que as empresas foram alegadamente usadas pelos arguidos para montarem um esquema que lesou o Estado angolano em milhões de dólares, envolvendo um acordo de financiamento entre Angola e a China para apoiar a reconstrução nacional após a Guerra Civil, que terminou em 2002. No entanto, entre os arguidos não consta Manuel Vicente, cujo nome está também ausente da lista, com mais de 30 testemunhas, apesar de ser citado num processo. Começo por si, Dr. Saluce, pergunto-lhe se estamos diante de mais um caso de perseguição política ou de combate seletivo, se preferirmos, à corrupção. Ou a corruptos. É uma questão interessante, né? De um tempo a esta parte já temos estado aqui a fazer juízos sobre, portanto, a forma como temos estado a combater a corrupção, ou seja, os mecanismos pelo qual o detentor do poder político tem estado, claro, a combater a corrupção. Portanto, existem acusações e sobre estas acusações do Ministério Público, há pouco menos de 2 meses, o general Copelipa terá pedido uma instrução contraditória no sentido de apresentar em sua própria defesa argumentos que o libassem, portanto, dos crimes pelos quais é acusado. Mas, pelo que se sabe, é que não se terão encontrados elementos suficientes para que Copelipa fosse libado. Daí é que, portanto, o processo vai avançar em instrução, portanto, vamos ter julgamento. Como sabe, esses processos são muito mediáticos, primeiro, depois são bastante morosos e por fim, não produzem o famoso efeito de justiça, não é? Estamos a nos referir de uma pessoa politicamente muito exposta, não menos do que Copelipa, que terá sido chefe de Estado, caso, claro, da segurança presidencial do anterior presidente José Eduardo dos Santos, e o general Dino, que terá sido responsável pelas comunicações ao nível civil da casa do presidente também José Eduardo dos Santos. Portanto, estamos expectantes relativamente ao julgamento. Em relação ao processo, é que sabemos que faz-se aqui a exigência dos mais de 15 mil milhões, portanto, de dólares que terão sido financiados para o famoso antigo Gabinete de Reconstrução Nacional, que terá sido, portanto, criado pelo presidente José Eduardo dos Santos, em que o seu mais alto responsável era efetivamente o general Copelipa, e, portanto, tendo em conta este acordo que resultou da famosa Conferência de Doadores para a Reconstrução Nacional, fim da guerra em 2002, resultou, claro, destes valores que permitiram de antemão o processo de reconstrução nacional. E, portanto, quem foi o responsável do gabinete ora criado naquelas circunstâncias e naquele contexto foi não menos do que o general Copelipa. E, segundo diz no processo, é que
houve um acordo com a famosa China International Fund, que, no entanto, uma empresa chinesa, e que, na altura, em Luanda, disse que os responsáveis, Dino, no caso, e o general Copelipa, terão também criado uma sucursal em Angola. E esta, claro, estabelecia contratos com a China International Fund, claro, a companhia chinesa. E, segundo o processo, houve, no entanto, à luz da cabimentação de vários valores, contratos celebrados entre o Estado e, portanto, estas instituições que, no entanto, não foram bem clarificados, que diz-se que houve favorecimento por parte destas duas figuras militares e que, de uma ou de outra forma, terão lesado o Estado. Tendo em conta esses elementos e, claro, tantos outros, os generais, portanto, vão ser julgados nos próximos tempos, quiçá nas próximas semanas ou nos próximos meses. Como sabe, aqui, claro, vem ainda à luz a ideia, portanto, seletiva e não muito clarificadora do combate à corrupção que temos estado a levar a cabo. Mas, portanto, há por evidências, tendo em conta que o processo apresenta, é claro, e os vários estudos, as várias pesquisas e, claro, estudos de opinião já apresentados durante muitos anos, em que os nomes destas duas grandes figuras sempre constaram, claro, desses processos ligados à corrupção, claro, do assambarcamento e aproveitamento do facto das funções que exerciam na altura para, em benefício próprio, conseguirem, claro, extorquir valores que seriam para efetivamente a reconstrução nacional e que, portanto, tendo em conta isto, vamos assistir agora a julgamentos que estamos com muitos receios sobre relativamente como vai ser o seu fim, não é? Como é que vai ser o fim destes processos. Porquê? Porque temos estado já a assistir vários outros processos onde figuras também muito ilustres e politicamente expostas da nossa praça que terão sido arroladas a vários processos e no final, portanto, acabou-se por não se perceber o real alcance da justiça. Portanto, estamos expectantes relativamente a isso. Vamos crer e torcer para que efetivamente se faça justiça e se eventualmente, e tendo em conta os factos, não é? Tendo em conta as matérias de juízo jurisdicional, for, claro, necessária uma acusação, o essencial para nós é que se faça justiça. Como se tem dito ao nível do direito, em caso de dúvidas, portanto, que livre-se sempre o réu, não é? Muito bem, obrigada pela sua opinião. Em 2020, e Dr. Cicato, estou a falar muito mais para si, porque é assim que vou dirigir esta pergunta. Em 2020, os dois antigos homens fortes de José Eduardo dos Santos, antigo presidente, falecido em 2002, tiveram de entregar ao Estado várias empresas, edifícios, incluindo fábricas de cimento e cerveja, uma rede de supermercados e edifícios de habitação. Repito, não terá sido isso suficiente, afinal não estamos a falar de quaisquer pessoas. Só para situar aqui o nosso vasto auditório, Copelipa, por exemplo, de 70 anos, foi uma das pessoas de maior confiança do presidente José Eduardo dos Santos. O general foi referido como o mais graduado e mais confiável membro do partido do presidente, neste caso do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Foi diretor do gabinete do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, na altura uma das principais posições governamentais em Angola, juntamente com outros generais. Portanto, é um dos militares mais influentes e um dos líderes militares que ocuparam os principais cargos ministeriais do governo do MPLA. Definitivamente estamos diante de alguém, se assim podemos dizer, que o Estado angolano devia respeitar e se calhar ilibar de qualquer processo judicial. Concorda? Duas coisas que precisam ser analisadas neste processo. Primeiro, uma mensagem clara que todos são iguais perante a lei. Portanto, não interessa quem somos, ou melhor, quem sejamos na sociedade, se no exercício das nossas funções ou mesmo noutras vestes, praticarmos atos que configuram
crimes, nós respondemos pelos mesmos. Pelo menos esta é a mensagem. Também a mensagem passa de que os antigos intocáveis, a sua era terminou. A era de sabes quem eu sou também acabou. Uma ruptura que se faz com a era anterior de impunidade que até se tornou norma. Quem é o caminhoneiro, quem é o polícia que não se recorda quando mandasse parar, por exemplo, um caminhão de um chinês, conduzido por um chinês, segurar apenas fazer apenas a indicação Copelipa, portanto, para dar a entender que está sob os cuidados da Copelipa. Eu ligar a Copelipa, portanto, significa vou ligar para o Copelipa para o processo terminar imediatamente. Este sentimento de impunidade terminou. Se nos atermos a isto, vamos perceber que são efeitos positivos do processo do combate, ou melhor, a impunidade. Eu não diria tanto a corrupção, porque tem conceitos completamente diferentes. Impunidade e corrupção. Sim, uma coisa é combate à corrupção. Parece que nenhum dos arguidos ainda foi acusado de crime neste processo. São acusados de tráfico de influência, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e tantos outros. Mas estamos perante estes tipos de crime. Tanto é que, por exemplo, se olhar bem para as duas empresas, 2 dos tipos criminais foram ter de ser retirados porque, nomeadamente, por exemplo, burla por defraudação, porque na altura nós tínhamos um código penal, a data do cometimento, do suposto cometimento deste crime, nós estávamos na umbrella de um código penal que era o Código Penal de 1886. Portanto, não tipificava este tipo de crime. Agora, necessariamente, foram retirados. Mas, de qualquer modo, a primeira mensagem que passa é esta. Doutor Cicato, desculpa, quero com isso dizer que estamos diante de 2 homens que não são propriamente corruptos, ou pronto, nada tem a ver com corrupção, porque disse que, impunidade é diferente de corrupção, mas agora estamos aqui a navegar e a tentar perceber se estamos diante de 2 homens que se terão envolvido em atos de corrupção ou não. Como é que pode esclarecer? Sim, mas os processos são de corrupção. É aqui onde está. Portanto, eu queria apenas fazer análise sobre os processos. Portanto, o tipo de acusação, o processo elenca uma série de crimes que pode ter a natureza da interpretação que tiver, mas o que aconteceu, na verdade, foi indivíduos a quem o Estado confiou uma responsabilidade e, caso venha a se provar, portanto, e supostamente utilizaram disto para o seu proveito pessoal. Portanto, então aqui estamos diante de um ato de impunidade, não de corrupção. Isto é diferente de corromper. Portanto, alguém, para corromper, tem de haver um corruptor, portanto, e o corrompido. São 2 coisas diferentes. Se alguém se locopetrou do recurso, portanto, que lhe foi confiado, portanto, são 2 coisas completamente diferentes. Portanto, estamos a falar de falsificação de documento. Alguém falsificou o documento para, por via disso, aproveitar-se dos bens, eventualmente, que lhe foi atribuído. Mas, para mim, o mais importante não é o mérito das acusações em que eles estão envolvidos. Para mim, o mais importante é o mérito do processo. Portanto, é passar a imagem à sociedade que, afinal, qualquer indivíduo na sociedade angolana que cometer algum crime, este pode responder à justiça. Essa mensagem, pelo menos passa. Passar essa mensagem também que em Angola não há intocáveis. Portanto, esta mensagem passa. Agora, como é que deve se processar? Eu quero deixar isso para o tribunal. Portanto, é um processo.
está apenas numa fase, portanto, tem apenas o processo, o despacho de pronúncia, portanto, vai agora para o julgamento e portanto, quero também eu, e não conhecendo as nuances todas do processo, quero eu deixar este benefício de dúvida para os próprios tribunais. E no final, se não cometeram, se não se provar que cometeram este tipo de crime, claramente também devem ser ilibados e passar-se a mensagem de que são inocentes. E os inocentes vão para casa, com aquele ditado aí jurídico, in dubio pro reo. Portanto, se haver dúvida sobre o processo, liberta-se os réus. Agora, se foram eles os que praticaram os crimes e provar-se, claramente que o tribunal vai poder condená-los. Aí sim, creio que para mim o mais importante é este. Agora, do ponto de vista político, tem outra natureza e nós já precisamos, e não só nós em Angola, do mundo um pouco disto. Né? As pessoas quando são expostas, são as chamadas PPE, né? Pessoas politicamente expostas, normalmente os seus processos tem esta natureza. Por isso é que ganha-se muito pouco com os processos dos PPs, porque perde-se muito tempo à pessoa política e dá-se pouca ênfase ao próprio processo em si, a natureza do próprio processo. Eu não gostaria de olhar para o que Copelipa fez enquanto dirigente do seu partido e enquanto dirigente no país. Claro que sobre isto os angolanos não têm dúvida, reconhecem seguramente o mérito do que ele fez, mas isso não lhe liba se terá cometido algum crime de ter de responder pelos seus crimes. Muito bem, Dr. Cicato, desculpa, vou insistir na mesma questão quanto à corrupção e à impunidade. Até que ponto esta acusação demonstra ou não, ou são indicadores de luta à corrupção, que é uma causa que foi abraçada por João Lourenço? Porque se partimos do princípio de que a corrupção refere-se ao abuso de poder para ganho pessoal, envolvendo práticas como suborno, nepotismo, fraude e desvio de recursos públicos, pergunto-lhe então se estamos ou não diante de um caso que ilustra que de facto se está a combater ou que de facto se está, pronto, posso assim dizer, a combater a corrupção no país. Eu quero... Estava só a tentar organizar o meu pensamento para lhe fazer perceber. Sim, eu quero acreditar que sobre este processo estamos diante de o combate à impunidade. Sobre este processo. Portanto, esta é a minha interpretação. Combate à impunidade, não à corrupção. Contra a impunidade. Portanto, tenho muita dificuldade em perceber o combate à corrupção neste processo, mas sim, a impunidade, o tráfico de influência, e aí sim poderíamos estar de acordo se nos atermos aos tipos de crimes que venham acusados. Claramente que isto não se descura a possibilidade de uns também defender que necessariamente estamos diante se está a combater a corrupção. Para mim, por que eu digo o contrário? Porque combater a corrupção é mesmo combater a corrupção, não é escolher determinados indivíduos. Porque quando nós damos ênfase a um grupo, ao Copelipa, ao Dino, e nos esquecemos de outros tantos que também prevaricaram, nós não estamos a combater como que chama? Não estamos a combater a corrupção. Apenas, exatamente. Mas está aqui a querer concordar que de certa forma se está a combater. Pode não ser conforme se pretende, mas de certa forma se está a combater. Não, o combate à corrupção, aliás, isso estamos claros. Estamos de acordo que o combate à corrupção teve um início. Muito bem. E, portanto, a forma como se está a combater, esta sim. Nós estamos recordados que a sociedade até ficou dividida a respeito disto. Surgiram até propostas de vários segmentos, de partidos políticos, da sociedade civil, em como é que deveria ser conduzido o processo de combate à corrupção para termos os resultados esperados. E infelizmente, esses
essas propostas não tiveram o acolhimento necessário, o combate à corrupção está a andar à medida de quem assim desenhou. E esperamos claramente os resultados. Muito bem. Obrigada, Dr. Cicato. Passamos agora a palavra ao Dr. Ndonda Zinga para sabermos também qual é o seu ponto de vista a respeito deste assunto. Dr. Ndonda, em sede de instrução contraditória requerida por Copelipa, o Tribunal considerou que os arguidos não trouxeram elementos relevantes para infirmar a acusação, tendo considerado que foram recolhidos indícios suficientes para levar o julgamento, a julgamento assim que está correto todos os arguidos do processo. Entretanto, o Tribunal rejeitou as declarações de nubilidade da notificação da acusação requerida pelos advogados do General Dino, que pretendia que fosse aplicado ao Código de Processo Penal de 1929 por manifesta inadmissibilidade em homenagem aos princípios da celeridade processual, economia processual e máximo aproveitamento jurídico dos atos já praticados. Como é que podemos perceber estas palavras em termos mais simples, Dr. Ndonda? Relativamente a esta questão concreta que me coloca, foi analisado aquilo que os advogados do Copelipa e outros, o Dino, e as tais empresas solicitaram, e o tribunal encontrou elementos bastantes que justificam a presunção de culpa e que não pode permitir de maneira nenhuma que o processo fique por aí. Em termos simples é isto. Quer dizer que o tribunal exige, com os elementos bastante probatórios que existem na acusação, de que o processo siga os seus trâmites até o julgamento. É o que se decidiu. Naturalmente, contrariamente àquilo que o Dr. Cicato, meu caro amigo, estava aqui a comentar, eu diria exatamente aquela definição que a Claudimer fez deu há pouco. Quando existe abuso de poder e aproveitamento do erário, automaticamente há corrupção. É taxativo. Então, se há corrupção, e concordo com o Cicato quando diz que havia impunidade, e deu aquele exemplo dos caminhonistas chineses. Sim, quer a impunidade, quer a corrupção, ambas existem neste processo. Elas fazem morada. Portanto, ambas questões inserem-se no caso em concreto. E relativamente ao tratamento do mesmo caso, eu diria que deve-se observar o princípio da universalidade que a Constituição estabelece. Porque ali nós estamos a ver no número que todos nós gozamos de direitos, das liberdades e das garantias fundamentais constitucionalmente consagrados, e estamos sujeitos a deveres. E esses deveres estão estabelecidos também na Constituição e na lei. Isso não é questão de ser figura ilustre, que tenha ocupado cargos relevantes no governo do presidente José Eduardo dos Santos, que fica isento, possa cometer qualquer crime e esteja isento, portanto, em termos de punição. Portanto, por isso a lei existe, os mecanismos e os procedimentos estão aí. Automaticamente o tribunal deve seguir a tramitação, averiguar adequadamente os elementos probatórios e termos em conta também a parte final do número 3 do artigo 22º, na linha A, que diz: deve haver respeito pelo bem comum. Se no quadro do Gabinete de Reconstrução Nacional os tais generais não respeitaram o bem comum, locupletaram-se dos meios daquilo que é de todos nós, automaticamente devem pagar para o feito. E a Claudimer disse aqui que já repuseram determinadas empresas, que já foram recuperadas, não sei o quê. Isso não basta. Aqui há 7 crimes concretos que estão aqui a citar. Eu cito, entre outros, tráfico de influência, peculato. Quando há peculato, portanto, há alguém que retira o dinheiro do Estado
os recursos do Estado para benefício próprio. Isso é que é peculato. Entretanto, aqui, em termos práticos, para as pessoas entenderem, é roubo. Alguém que roubou o dinheiro do Estado, o dinheiro de todos nós. Portanto, passa por aí. E o julgamento é possível. Portanto, e a condenação, caso haja condenação... Doutor Ndonda disse em real, instantes que estamos de alguém que roubou, mas ainda não está nada aprovado. Não, mas estão aí a dizer que há presunção de culpa. Ok. E são bastantes para a prossecução, portanto, do processo. Naturalmente, os elementos que estão aí a provar demonstram claramente que todos nós vivemos aqui e ninguém está a navegar nas nuvens. Sabemos o que se passou neste país, como é que assambarcaram, como é que pilharam este país. E um deles é ele, a testa. Era o homem de ferro de José Eduardo dos Santos. Sabemos quem é Copelipa. Entretanto, isso pressuporá a afirmação que ninguém está acima da lei, conforme disse o doutor Cicato. Portanto, que sirva de exemplo para com os outros que estão agora a mandar também com o presidente João Lourenço. Se aquela foi na era José Eduardo dos Santos, também na era João Lourenço, que tenham em conta o que está a acontecer com aqueles, poderá vir a acontecer também com eles. E que tenham cuidado. Será que vai acontecer também a Manuel Vicente? Ou... Naturalmente, a todos quanto possam lucupletar-se ou cometer o crime de peculato, portanto, não estarão necessariamente isentos. Portanto, há crime de colarinho branco, que as pessoas gostam de tapar. Isso não. Isso acontece. Aqui, o combate à corrupção, eu reafirmo mais uma vez, conforme temos dito a miúde, que é seletivo. É seletivo. Queremos ver que todos que tenham cometido, que fiquem perante as barras de tribunais e que sejam punidos como tal severamente. Portanto, isto não queremos ver, conforme disse o doutor Salus, que a montanha venha a parir rato. Muito bem. Obrigada, doutor Ndonda Zinga, pela sua opinião. Agora sim, politólogo João Lucombo, queremos também ouvi-lo a respeito. Acha que Manuel Vicente tem estado a passar pelos pingos da chuva? Eu penso que... Já que, pronto, neste caso em concreto, não faz parte da lista, com mais de 30 testemunhas. Bom, exatamente, porque vê-se que Manuel Vicente também foi um dos gestores que teve uma gestão que se considera hoje muito danosa. E penso que depois de ter culminado o seu período de imunidade que teve enquanto vice-presidente, seria bom que os tribunais fizessem um esforço no sentido também de apurar, não é, a sua gestão, para que também, de facto, se comprovar, se haver elementos probatórios suficientes para que seja também chamado à barra da justiça. Digo isso porque senão vamos continuar a pensar e a concluir de que, de facto, o combate à corrupção, levado a cabo como uma das bandeiras de política de consciencialização dos angolanos, do João Lourenço, é que, de facto, tem um pendor seletivo do que inclusive, pois que estamos a ver que uma boa parte dos arguidos que vão passando nas barras dos tribunais são aqueles que de facto ontem eram considerados como eduardistas, indivíduos que eram muito próximos do ex-presidente da República. Ora, há também elementos que depois da mudança política que houve, não é? Aqueles elementos que tiveram a estratagema de saltar do barco, deixaram de ser eduardistas, de um dia para outro passaram a ser lourencistas, e esses, por sua vez, é que estão a ser protegidos. Para além do Manuel Vicente, temos também a questão do Dr. Edeltrude Costa, que tem vindo já a suscitar muitas dúvidas também da sua permanência aí sem nenhum processo, mas vamos crer que os tribunais consigam, de facto, levar a cabo todos esses processos, porque também precisamos ter em conta que os processos judiciais são, para além de morosos, são também trabalhosos. E nós temos uma justiça que, infelizmente, do ponto de vista de autonomia financeira, não a tem. E, às vezes tem dificuldades extremas de meios. Por isso é que, às vezes, a celeridade que queremos que haja nesses processos também pode não ter o tempo que nós queremos que haja. Portanto, nesse sentido, eu acho que tem que se fazer um esforço para que esse processo consiga
parecer de facto que é um processo de combate à corrupção inclusivo, porque senão, se continuarmos nos mesmos elementos e sobretudo ligados ao ex-presidente da República, a afirmação de que de facto é um combate seletivo e que está a proteger alguns em detrimento de outros, penso que vai ganhar vida. Por outra, nós estamos diante de um processo que nós consideramos positivo, que é o combate à corrupção, apesar das nuances que ele apresenta, porque se olharmos para trás, em 2002, após a assinatura dos acordos de paz, essas cooperações todas feitas do ponto de vista do financiamento da reconstrução nacional visavam de facto criar, ou melhor, visavam criar um ambiente no país que permitisse garantir o crescimento e desenvolvimento sustentável do país. Mas ora, gastou-se bilhões e bilhões de dólares, mas nós hoje ainda temos um país com infraestruturas débeis, temos um país com uma população do ponto de vista da preparação acadêmica aquém, não é, do investimento feito, dos valores gastos. Temos uma sociedade que não conseguiu se equilibrar para se equiparar do ponto de vista regional com alguns países que estão melhor organizados do que nós. Então penso eu que esse combate é fundamental, porque esses atos de corrupção prejudicaram de que maneira o nosso país, tiveram consequências demográficas, porque quem desvia valores que seriam canalizados, por exemplo, para a compra de fármacos, para a compra de medicamentos, para o tratamento das pessoas, pode fazer com que pessoas morram por falta desse fármaco, não é? E nós vimos muitas mortes por malária nos hospitais aqui e acolá, causou consequências de caráter econômico, não é? Nós tínhamos que projetar uma sociedade que pudesse garantir o mínimo para as famílias, para os trabalhadores, mas hoje continuamos numa sociedade com decadência do ponto de vista dessas políticas econômicas. Socialmente já não se fala, porque basta sair à rua ver o nível de pobreza. Então eu penso que é preciso chamá-los à justiça, no sentido de podermos disciplinar os atuais gestores, para que esses não voltem a cometer os mesmos atos que se consideram débeis para uma convivência saudável na sociedade. Doutor Lucombo, quer com isso, de certa forma, sim, vai já falar da Doutor Saluce, mas quer com isso aplaudir a coragem, se assim posso dizer, do Executivo liderado por João Lourenço quanto ao combate à corrupção? Eu penso que não é uma questão de aplaudir, é um dever de quem governa. Quem governa tem de ter a capacidade de garantir com que a gestão seja feita na base dos João princípios. Lourenço está a honrar com o seu dever, é isso. Pelo menos neste capítulo de luta à corrupção. Está a começar. Está a começar. Muito bem. Está a alinhar no Exato. discurso da oposição. Exatamente. Porque nós é que dizíamos, reivindicávamos isso. Dizíamos que ali, neste governo, no governo do presidente Zé Eduardo, havia Alibaba e os 40 ladrões. Esta foi a expressão do velho ordem, repetidas vezes. Aqui a história de Alibaba e 40 ladrões. Agora está confirmado. E neste sentido, o presidente João Lourenço, o presidente Samakuva sempre falava nesse sentido. E agora o presidente João Lourenço alinhou no discurso dos líderes da oposição e meteu em prática este combate. É isso que estamos a louvar. E queremos que seja justa, que não seja seletiva. É só isso. Muito bem. Obrigada. Pressão Doutor brevemente. João. Dizer que infelizmente existe uma tendência por parte do Presidente da República e alguns membros do seu executivo que querem fazer do combate à corrupção como uma ação única e exclusiva deles. Não. Tal como se disse aqui bem, a oposição, sobretudo na pessoa da UNITA e a FNL e outros partidos, até a sociedade civil, na altura já apresentavam N situações, já apresentavam N medidas no sentido de se poder partir para esse princípio, porque nós estávamos a caminhar num país que parecia ser um país sem regras, sem leis. Os dirigentes que deviam proteger o bem público faziam tudo o que eles bem entendiam. Então, o combate à corrupção é uma posição já tomada há vários anos. O que temos é o dever do presidente, enquanto presidente, criar as devidas condições para que esse combate seja feito. E, nesse sentido da criação das condições, ainda falta, porque até agora que nós estamos aqui a refletir sobre esses assuntos,
já no simpósio realizado pelo Tribunal Supremo, uma das situações que eles alegam como desafio para esse ano é o quê? É garantir a independência, ou melhor, a autonomia financeira. Ora, o Presidente da República, se de facto estiver melhor, mais interessado no combate à corrupção, deve permitir com que os tribunais tenham autonomia financeira para que eles possam exercer o seu trabalho devido. Porque sem condições, por exemplo, de tinteiro, papéis e outros que são necessários para esses trabalhos, os tribunais param. Ora, temos vindo a constatar às vezes, há vários julgamentos que são adiados, às vezes é por razões materiais. E de facto, é doloroso num país que movimentou bilhões e bilhões, pequenas coisas começam a faltar nas instituições do Estado, isso lesa, de facto, aqueles que têm amor à pátria. Por isso é que pensamos nós que é necessário que o Presidente, para além de se vir ao público, auto-intitular-se como o único que está a fazer o que começou, deve de facto cumprir com essas nuances de garantir as independências, garantir a autonomia e, sobretudo, aceitar a separação real e interdependência dos órgãos de soberania. Porque também aqui, às vezes, faz-nos pensar, às vezes parece que existe alguma mão invisível que determina temos que julgar desta vez este, amanhã temos que julgar aquele, enquanto que se fossem os tribunais teriam feito um trabalho mais adequado. Muito bem, Exatamente. Mas pelo menos já aqui concordou, João Lourenço teve a coragem de começar, é isso. Não é o pretendido, não é o que se deseja, mas pelo menos... Eu não sei se tenha sido Exato. coragem Eu de acho começar. que Eu havia... acho que o contexto e as circunstâncias exigiam Ok. que alguma Exato, não coisa havia uma outra começasse a ser solução. feita. Muito bem. Eu penso que a lógica deve ser essa. Permita-me, Claudimir, eu pedi Rapidamente, um porque ponto temos de ordem. que passar já Permita-me, para- dê-me só 2 minutinhos Muito e bem, meio, muito 3, bem. não vou passar Por disso. favor, pode Eu, avançar. quando comecei, fiz menção, portanto, da conferência de doadores e fui beliscado, então o que significa que há aqui a necessidade de clarificar algumas coisas. Quando termina a guerra em 2002, depois vamos para o processo de paz, o que o governo na altura pretendia era efetivamente começar um processo de reconstrução nacional. Daí que pensou-se na criação de uma conferência de doadores. Mas tal conferência não surtiu efeitos desejados por conta dos insucessos, tendo em conta o facto de que dirigimos-nos aos ocidentais e os ocidentais negaram-nos, portanto, tal doação por conta de uma série de exigências a que, na altura, José Eduardo dos Santos e o seu governo não estavam disponíveis a aceitar, como é o caso, por exemplo, da transparência nos processos, como é o caso de reformas que deveriam ser feitas ao nível do seu governo e mais do que isso, claro, o combate efetivo à corrupção e lisura da ação das instituições do Estado. E, portanto, não houve essa aceitação por parte do executivo de José Eduardo dos Santos e o que aconteceu foi recorrer à China. A China, claro, permitiu-nos aquilo que João Milano chamou de cooperação sem desenvolvimento, né? Deu-nos dinheiro e daí resultaram, claro, os processos que agora estamos aqui a assistir, que efetivamente levaram claramente a uma cooperação que não surtiu desenvolvimento para todos nós. Essa é a grande questão. A outra, eu não sei qual é o receio que o Dr. Cicato tem em compreender que, de facto, quem recebe de forma indevida vantagens e usurpa o que de facto pertence ao coletivo, pertence a todos, é corrupção. Portanto, é um processo ligado à corrupção e claro, o Dr. Cicato diz que ao assistirmos a este processo, entendemos que a era da impunidade terminou. Eu não sei se a era da impunidade já terminou. O que eu acho é que provavelmente a impunidade hoje já não esteja tão nua quanto esteve na época de José Eduardo dos Santos, né? Saímos de uma nudez da impunidade para cobrir a impunidade, porque ela continua. É só vermos que, por exemplo, este processo de Copelipa e Dino não alimentam, claro, aquilo que ao nível do direito, ao nível da ciência política, compreendemos como liberdade das instituições. Nós entendemos que existem outras figuras que
terão lesado o Estado e que ainda estão ladeadas pelo titular do Poder Executivo e nunca são, claro, arroladas a processos para serem imediatamente levados, claro, a julgamento e não só. E as pessoas que nós sempre assistimos a serem chamadas, a serem convocadas para processos de julgamento ligados ao processo de corrupção são sempre aquelas que no anterior governo de José Eduardo dos Santos foram consideradas como testas de ferro de José Eduardo dos Santos. Nós não temos nesses processos pessoas muito próximas de João Lourenço a serem arroladas nestes processos para efeitos, claro, de combate real da corrupção. É aquilo que Montesquieu dizia no seu livro Espírito das Leis, né? Se porventura as instituições vocacionadas ao exercício, quer do poder legislativo, quer ao exercício, portanto, da execução governativa e aqueles que por excelência são chamadas para garantir a justiça, não forem órgãos livres, não é possível existir o que ele chamou de separação de poderes. E não existindo separação de poderes, o que vai acontecer é que um terá mais força em relação aos outros e todos os outros estarão à mercê deste um. Este um, efetivamente, é o poder executivo e nós compreendemos que, no que diz respeito ao combate à corrupção, no nosso caso em concreto, há efetivamente a não liberdade dos órgãos. E daí o que acontece é a seletividade, portanto, do combate à corrupção. Quando você olha para a mitologia grega da justiça, você compreende uma deusa, não é? Quem estudou filosofia, estuda filosofia, compreende que a justiça é representada pela mitologia grega, em que aparece uma senhora, Temis, que é filha de Urano e Gaia. Urano é o céu e Gaia é a terra, e que está vendada, está vendada com uma espada representando a força e o poder da justiça. E claro, essa venda para dizer o quê? Que a justiça deve ser prudente, a justiça deve ser virtuosa, a justiça deve ser equilibrada, e quando não for virtuosa, não tiver equilíbrio, com certeza vamos ter processos onde uns são chamados a serem julgados e outros efetivamente andarem aí à solta, quando na verdade também terão lesado e terão estado em processos de corrupção. Muito bem, infelizmente, Dr. João, somos mesmo forçados agora a seguir para o outro tema, senão não vamos chegar lá. O tempo infelizmente não para e nós temos de certa forma aproveitá-lo da melhor forma possível. Já são 14 horas, está a acompanhar-nos, muito obrigada pelo carinho da audiência. Esta é a Rádio Despertar 91.0, está a acompanhar o programa Prova dos Factos que marcaram a semana aqui na Rádio Despertar e não só. Olhamos agora para o segundo tema selecionado para esta edição do nosso programa: mexidas nas estruturas diretivas do MPLA e UNITA. Nas hostes dos camaradas, João Lourenço troca Rui Falcão por Esteves Hilário no comando da informação e propaganda do partido, enquanto na UNITA, Adalberto Costa Júnior repesca antigo líder juvenil para mobilização urbana, Agostinho Camuango. Há quem diga que, Dr. Ndonda, há quem diga que as palavras preferidas numa recente entrevista concedida por Rui Falcão à Rádio LAC, de que há várias pessoas no partido MPLA com perfil para substituir João Lourenço e de que não acredita ele num terceiro mandato do atual presidente, terão ditado a sua substituição por Esteves Hilário, jovem de 45 anos, jurista, membro do Birro Político, do Comitê Central do MPLA, deputado à Assembleia Nacional, eleito em 2022, portanto, com menos de 10 anos de militância. Olha, que a verdade seja dita, aqui em África os líderes são alérgicos. Portanto, esta é uma verdade. Por isso, muitos, na sua vida política, não têm a coragem de dizer as coisas. Não têm a coragem. Mas as pessoas devem ser corajosas. E serem, como posso dizer, verticais, objetivos na abordagem das questões políticas. É isso que demonstrou Rui Falcão. Não, mas esse é o ser do Rui Falcão, é o ser de muita gente. Portanto, as pessoas devem ser verticais e objetivas e têm que ter coragem de dizer as coisas, desde que seja, portanto, na sua vertente lógica. Então, quando as pessoas agem ou vão
pelo ilogismo, eu acho que está errado e não interessa muito. Mas aqui eu vou fazer a minha análise no outro sentido. Muito bem, por favor. Qual é o sentido que eu vou proceder a esta análise? Bom, em meu entender, são estratégias dos respectivos partidos. Estamos aqui a falar de dois casos. Um da UNITA, o outro do MPLA, ou vice-versa. Portanto, é estratégia dos respectivos partidos. É uma afinação das suas máquinas propagandísticas, querem ter pessoas com discursos cativantes, para efetivamente influenciar a opinião. Aqui, eu diria, sugiro que os órgãos de comunicação social vão também no sentido de um duelo, de um debate, é o termo que convém, um debate que seja feito nesse sentido entre os três partidos históricos. Organizar debates com porta-vozes dos partidos históricos que assentem nos seguintes temas: origem dos seus partidos, a sua matriz, a história da fundação desses partidos, a ideologia, a sua ação político-militar durante a luta de libertação nacional, ações relevantes no contexto político durante a luta de libertação nacional, o projeto de sociedade para Angola de cada um dos partidos. Doutor o que é que esses partidos pensam para Angola? Por que está a sugerir estes temas? Está a pôr em causa aqui o conhecimento ideológico por parte destes, ora nomeados? Não, estou-me a referir, por exemplo, Esteves Hilário, não é? Exatamente. O disseste, recém-entrado, que Exatamente. nem tem ainda 5 anos de militância. Menos de 10 anos. Menos de 10 anos. Bom, aqui os partidos históricos devem ter a responsabilidade de indicar pessoas como seus porta-vozes que tenham domínio, que conheçam a realidade deste país, da essência, dos fundamentos, até a situação atual. E, quiçá, ter um domínio do projeto de sociedade que cada partido pretende para Angola, radiografar, que tenham capacidade de radiografar o estado do país e que tenham ideias para a solução dos problemas que afligem o povo angolano. Não é só jogo de cadeiras. E a UNITA esteve muito bem, porque nós vimos, no caso concreto do Camuão, o trabalho que fez na Jura. É de louvar. E... Com isso, Dr. Ndonda, está a reconhecer capacidades no agora eleito porta-voz da UNITA, mas o mesmo não diz em relação ao porta-voz do MPLA. Relativamente ao Rui Falcão e outros tantos que estão no MPLA, olha, houve também mexida do grupo parlamentar. Virgílio de Fontes Pereira foi substituído por Reis Júnior. Estamos a ver aqui novas figuras que estão a despontar. Talvez aqui a negação, portanto, das gerações. Né? Isso deve se fazer com cuidado. Deve se fazer com cuidado. Essa substituição geracional deve ser cautelosa, porque senão é uma ruptura. E a ruptura não pode surtir bons resultados. Não quer com isso, João Lourenço, apostar na juventude e demonstrar que sim, que a juventude é a força motriz de qualquer sociedade? Sim, a juventude é a força motriz de qualquer sociedade, sim, isso não negamos. Mas deve haver um equilíbrio. Portanto, os novos que vão buscar a fonte dos velhos para efetivamente passar o testemunho. Não é a substituição total. Porque aí você erradica um passado para relançar algo de novo. E depois vai dissipar todo um manancial de um passado que o partido tem. Muito bem. Dr. Cicato, pronto, contrariamente ao MPLA, a UNITA foi à busca do antigo líder juvenil para a mobilização urbana da Jura, Agostinho Camuango, jovem de 41 anos, gestor empresarial, deputado pelo Círculo Eleitoral Nacional. O que é que lhe apraz Desculpa, dizer? mas a UNITA não mudou o porta-voz. Portanto, a situação permanece, é apenas mobilização urbana. Por favor, Dr. Cicato.
Olha, primeiro dizer que as mudanças dos partidos são um processo normal, portanto, obedece a critérios de estratégias normalmente dos líderes em função da adaptação do momento. E começando pelo MPLA, avizinham-se tempos muito difíceis. O MPLA tem a proposta de divisão administrativa, de político-administrativa, que vai agora, daqui a pouco, à Assembleia Nacional e requererá um pouco mais de esforço, de mobilização interna e não só no próprio Parlamento. Depois tem a discussão ainda da lei sobre as autarquias, da nacionalização das autarquias, e tem outros desafios internos que creio que devem ter sido estes razões suficientes para proceder a determinadas alterações. E porquê? Porque se olhar para o perfil dos indicados e os exonerados, ambos têm competência, cada um a seu jeito, a sua forma. Esteves Hilário já não é jovem, portanto, Esteves Hilário é um militante do seu partido, tem tem experiência na academia, tem experiência no seu próprio partido durante esse período. Com Esteves Hilário também pode-se romper uma história que os partidos têm, que para mim será nocivo para os tempos posteriores. O conceito da antiguidade ser posto nos partidos políticos. Os partidos hoje perdem muito tempo em manter até indivíduos que não valem praticamente nada, tanto na política não se ajusta, mas sob pretexto apenas de serem eles os antigos, têm X militâncias, ano de militância e tanto mais. Não. Era assim, Rui Falcão? O conhecimento do... Não. O conhecimento dos factos, o conhecimento da realidade política do partido, basta que o indivíduo se lhe dê espaço suficiente para fazer, em pouco menos de 3, 4 anos, creio que é suficiente para poder conhecer, não os detalhes ou pormenor, mas o essencial daquilo que se pode transmitir ao público. Rui Falcão, eu acho que Rui Falcão deu o que poderia dar. Não é porta-voz agora, foi já porta-voz anteriormente, foi repescado agora. Creio que o que aconteceu é exatamente criar algum dinamismo apenas. Se é juventude ou não, não sou muito apologista dessa teoria, até porque Rei Júnior não é jovem também. Portanto, se não é jovem, talvez é apenas uma mudança estratégica que o próprio líder entendeu. Só para terminar este assunto, em relação ao MPLA, também tem uma outra interpretação, que estão a avizinhar-se momentos, claro, avizinha-se o congresso do MPLA daqui a pouco, creio em 2026, e haverá uma necessidade de fazer alteração nos estatutos, pelo menos essa é a leitura que consigo fazer, para a manutenção de João Lourenço, já que não tem possibilidade, pelo menos até este momento, até a próxima alteração, a próxima revisão constitucional, pelo menos não tem condições de concorrer para um terceiro mandato. E, portanto, prevendo já isto, há necessidade, claro, de criar uma estrutura interna. Aquele que lhe é obediente, é preciso olhar para o histórico, é preciso olhar para o Comitê Central atualmente no MPLA. Aquilo deixou de ser aquele colégio, passou a ser uma coisa muito extensa. E, portanto, grande parte dos que entraram, os jovens e tanto mais, são aqueles que são leais ao próprio presidente. E, portanto, era apenas essa leitura, talvez neste sentido. Em relação à UNITA, creio que também fez a mesma coisa. É uma visão estrutural
portanto, interna. O próprio seu líder deverá ter visto as pessoas indicadas como tendo uma visão específica para obter resultados concretos nas posições que foram indicadas e também para responder claramente determinados objetivos estratégicos traçados, tanto do plano estratégico dentro da própria organização. Portanto, eu considero essencialmente que as mudanças nos partidos políticos foram feitas, portanto, nas duas principais lideranças, foram feitas nestes termos. Agora, em relação, e o último ponto, em relação às palavras de Rui Falcão, eu sou daquelas que percebo que Rui Falcão teve duas posições. Primeiro, já é conhecido pelas suas posições muito contundentes, e depois disse aquilo que queria dizer. Portanto, Rui Falcão também não tem nada a perder. Já não tem absolutamente nem político, nem econômico, nem nada. Já não tem nada a perder. Agora, se isto for verdade, espero não ser, se isso for verdade, se está a consumar aquela velha ideia de que as lideranças são inquestionáveis. E, portanto, isso é grave. Estaríamos a repetir o mesmo que aconteceu com o presidente João Lourenço, quando, a dada altura, mostrou a intenção de um dia ser presidente da República, e vimos, como dizem muitos teóricos, que atravessou um deserto muito longo. Portanto, não fica bem. Isto é para todas as lideranças, para João Lourenço, para outros líderes dos partidos políticos ou até empresa. Não fica bem não ser alérgico a posições diferentes, até dos seus internamente. Portanto, às vezes, quem nos alerta melhor é aquele que nos diz, que nos apresenta uma posição diferente da nossa, e não apenas aquele, sim, chefe, está melhor, está... Não, às vezes, muitos desses também estão apenas para garantir o emprego. Espero mesmo não ser o caso. Muito bem. Em 4 minutos, Dr. Locombo, o que é que se pode esperar de Agostinho Kamuango? Bom, em primeiro lugar, é preciso aqui pontuar que as reestruturações e reposicionamento de quadros que houve nos dois grandes partidos da nossa praça política fazem parte, de facto, do normal funcionamento dos partidos. Os partidos têm desafios políticos, eleitorais, não é por atender. Daí que os seus líderes fazem uma avaliação do leque de quadros que têm e vão reposicionando. Uns são exonerados num determinado cargo e são nomeados em outro. E é isso que nós vivemos até um certo ponto na semana finda, não é? Quanto à questão do companheiro Kamuango, é alguém que eu conheço de perto, conheço a sua dinâmica política, sei que é alguém dinâmico, compenetrado ao nível da sociedade angolana, vai poder trazer uma mais-valia para o partido, e espero que, de facto, continue com aquela sagacidade e coragem de continuar a desbravar as ruas de Luanda e não só, no sentido de poder, de facto, fazer uma mobilização urbana mais atente, compenetrar nas associações, quer acadêmicas e não só, no sentido de poder trazer uma mais-valia para o nosso partido. Penso que foi uma escolha muito acertada, e esperamos que tanto o companheiro Kamuango e os restantes que foram nomeados consigam, de facto, corresponder com os anseios da direção, consigam, de facto, dar resposta cabal às orientações que a direção for dar, no sentido de que o partido possa, de facto, cumprir com os objetivos traçados nesse sentido. Ora, se formos a ver do ponto de vista específico, eu diria que, por exemplo, no caso do MPLA, a nomeação do Dr. Esteves Hilário, eu considero-a como uma das formas de circulação das elites no seio do partido. Os partidos políticos são como as árvores. Depois de plantadas, têm de ser regadas, não é? Para continuar a crescer.
porque no partido, não é nos partidos políticos, se formos naquela lógica de manter as mesmas figuras, os mesmos rostos, o partido morre. É preciso haver novos quadros e apostar na nova geração é sempre uma mais-valia, porque acaba depois por trazer Não uma está dinâmica. a dizer isso por ser jovem, doutor? Não, João até que não. Lucumbo? Não Ok. quero puxar a brasa da minha sardinha. Ah, ok, tá Mas bem, a tá história bem. reza de que quando um jovem é nomeado, a tendência é querer fazer melhor para ganhar a confiança. Já um quadro talhado, que já está há muito tempo, conseguiu granjar o seu estatuto, não está muito preocupado em fazer melhor. Daí que a vida dos partidos políticos que querem de facto continuar a estar na pole position da cena política nacional devem de facto prestar atenção no quesito circulação dos quadros no seio do partido. É importante. Doutor Ndondazinga disse há instantes que é necessário que haja um certo cuidado nesta alteração geracional, sobretudo, e até sugeriu aqui um equilíbrio. Pronto, Não, de facto. um equilíbrio, obrigada. Eu ia chegar até aí, Correção. porque eu penso que os partidos têm estruturas próprias para transmitir o histórico, o conhecimento histórico desses partidos. Têm estruturas próprias. E eu sou da opinião de que todo e qualquer quadro que lhe é dado oportunidade está na obrigação de se esforçar, de procurar aprender mais sobre aquilo que vai representar. E Esteves Hilário é um jovem de facto estudioso. Penso que do ponto de vista político vai aliar a academia à ação política e vai sair muito bem. Espera-se isso que vai sair muito bem, porque seria de facto muito... Está a dar votos à escolha de João Lourenço. Não, considero-a positiva. Muito bem. Considero-a positiva, porque foi uma escolha de um jovem que de facto promete. É uma promessa para a cena política nacional, não é? E isso é fundamental. Ora, também as nomeações que vivenciamos nesse final de semana, podemos considerá-las também como uma das formas de poder permitir com que haja o entrosamento entre a antiga e a nova geração no seio desses partidos. É preciso que haja, porque os mais velhos estão ali, fizeram muito em prol desses partidos. Doutor Lucumbo está a falar e está a olhar ao doutor Ndondazinga. Não sei se é algum recado. Está a dar aqui algum recado. Não, até que não. Não se trata de uma resposta indireta. Não. A ser assim, seríamos forçados a trazer o assunto do PRS. Mas Não, pronto, são eu outros sou da 500. opinião de que nem os jovens podem pensar que podem caminhar sozinhos, podem alcançar os objetivos sem os mais velhos. Eu acho que o essencial aqui é fazer o entrosamento. Os velhos, O equilíbrio de que falou o Dr. exatamente. Ndonda. O Muito entrosamento entre a antiga e a nova geração é que garante o equilíbrio. Muito bem. Os velhos estão dotados de conhecimento, sabedoria, experiência. Muito bem, muito bem. Os mais novos, para além do conhecimento, têm a sagacidade, a coragem e a determinação. Então, juntar esses dois elementos faz com que a organização ganhe vida. A ação Juntar o política útil ganhe ao vida. agradável. Muito Exatamente. bem. Exatamente. Portanto, Doutor Salus. não se trata de uma resposta indireta. Doutor Salus, breves palavras sobre estas mexidas, tanto no MPLA quanto na UNITA. Primeiro, eu penso ser fundamental dizer que os partidos políticos são atores pilares na compreensão e configuração dos Estados modernos e, claro, ao nível das suas dinamizações e, claro, definição das suas estratégias que, claro, concorrem para a consagração do seu propósito maior, que é efetivamente exercer o poder para quem já o tem e a conquista do poder para quem ainda não o tem, é claro a legitimidade de moldarem, reconfigurarem as suas estruturas. Isso é bastante normal ao nível da dinâmica própria e normal dos partidos políticos. Agora, é claro que em relação às mexidas, quer no MPLA, quer na UNITA, são bastante normais ao nível, claro, desta dinâmica. Mas
vamos em parte. Em relação ao MPLA, eu acho que não nos podemos esquecer que politicamente não é possível compreender os factos sem, claro, haver aqui a lógica da não coincidência, né? Em política não existe coincidência. É claro que um fato suscita e é apelativo a um outro facto. Daí é que há com toda a certeza um desaprender da história ao nível da compreensão do bureau político, claro que é conduzido por João Lourenço. Por que eu falo em desaprender da história? É um pouco na lógica do que disse o Dr. Cicato, não é? Ele próprio já terá sido vítima de uma tendência de trazer o pluralismo ao nível da política, ou seja, ao nível da concorrência política interna do seu próprio partido, e por conta disso nós sabemos o que terá acontecido com ele. Não aprendeu com a história porque na lógica de não haver coincidência, não podemos, claro, minimizar que as palavras proferidas pelo Rui Falcão terão sido, claro, efetivamente, as razões mais óbvias do seu afastamento. Por quê? Porque parece-me que Falcão traz aqui um apelo claro. Não é bem apelo, Falcão traz uma mensagem clara na entrevista que deu a LAC, não é? É que é necessário cumprir as regras. Ele fala de regras. Exatamente. Temos que cumprir as regras, quer da Constituição, quer dos estatutos. Por isso é que ele diz, ao responder à pergunta, mas será possível um terceiro mandato? Ele diz, não acredito. Por 1000 razões, não acredito. Temos que cumprir as regras, quer da Constituição, quer dos estatutos. O que é que ele fez com isso? Estava a mandar uma mensagem efetivamente ao presidente João Lourenço de que num partido existem pessoas que não concordam, não estão interessadas em incumprir quer a própria Constituição da República numa tentativa de revisão constitucional para dar espaço ao terceiro mandato ao João Lourenço, ou até ao nível do próprio estatutos, que neste preciso momento já não permitem, não dão possibilidades a João Lourenço, portanto, concorrer. Então, para dizer que, olha, aqui nós não vamos mexer nos estatutos só para lhe dar o belo prazer de vir a ter um terceiro mandato. E com toda a certeza, por conta disso, foi afastado pouco tempo depois de ter proferido estas palavras ao nível da Rádio LAC. Agora, o que a mim preocupa é a mensagem que é deixada pelo bureau político, é a mensagem que João Lourenço transmite-nos a todos, que tem que ver, claro, com um desejo voraz de um terceiro mandato. Aqui, claro, um desejo, uma pretensão muito óbvia de um terceiro mandato. Mas mais do que isso, é o facto de, portanto, João Lourenço demonstrar claramente uma tendência autoritária da condução do partido. Porque está mais do que claro que Rui Falcão foi vítima das suas próprias palavras e foi vítima de uma visão não pluralista da política, compreendida por João Lourenço. Claro que é o presidente do MPLA. Não estamos a dizer que ao nível das estratégias da atuação normal dos partidos políticos, o MPLA não poderia ter feito alterações, reconfigurações. Não estamos a dizer isso. Só estamos a dizer que Rui Falcão é afastado do cargo de secretário para a informação pouco depois de ter proferido palavras que não foram entendidas como agradáveis por quem dirige o partido. E claro, à luz da sua forma autoritária de condução, quer do partido e do país, como todos nós sabemos, entendeu, claro, que era importante e necessário convencer o bureau político para afastar Rui Falcão e, claro, trazer agora a pessoa de Esteves Hilário, que até é filho de um antigo deputado da UNITA. Eu, ao bisbilhotar dados sobre a sua pessoa, encontrei uma fotografia de Esteves Hilário num comício, eu penso ter sido um comício ou uma reunião da UNITA. É uma fotografia que um dos jornais publicou, uma matéria de estudo publicou, portanto, não está em causa a pessoa
de Esteves Hilário, que até é competente do ponto de vista acadêmico, conhecemos as suas qualificações, mas o que está em jogo é efetivamente as razões que levaram o afastamento do Rui Falcão para, claro, a substituição feita por Esteves Hilário. Em relação à UNITA, portanto, houve também mexidas. Dr. Salus, um minutinho para podermos seguir já para o próximo tema. Estamos a ficar sem tempo. Sim, em relação à UNITA houve mexidas, houve a introdução de novos secretários, que era ao nível da mobilização. O interessante é, claro, a criação de um gabinete para a cidadania e o gênero, um gabinete importante. Hoje há ao nível dos estados e, mais do que isso, ao nível da compreensão política, um estudo muito profundo sobre a questão do gênero, e a UNITA cria um gabinete para a cidadania, o gênero, no sentido de aproximar o partido mais aos cidadãos e, claro, trazer ao nível interno debates atuantes relacionados à compreensão do gênero. Portanto, os partidos têm legitimidade para redinamizarem as suas instituições, porque, claro, ao nível da ciência política compreende-se que, para além de apresentarem programas alternativos a quem detém o poder, no caso os partidos na oposição, tenha também, por excelência, a necessidade de selecionar os melhores. E essas reconfigurações, essas movimentações devem, claro, obedecer sempre a esse princípio matreiro da ciência política, que é importante selecionar os melhores, claro, para os desafios da governação. Para quem o pretende, melhor, mais ainda, né? A exigência é maior. Muito bem, agora 14h28, seguimos para o nosso terceiro tema. O Parlamento angolano chumbou o voto de protesto da UNITA sobre parcialidade nos órgãos de comunicação social públicos. Segundo o grupo parlamentar da UNITA, nos últimos tempos tem sido bastante constrangedora e abusiva a forma desigual como os órgãos de comunicação social, mormente estatais, têm tratado os partidos na oposição com acesso parlamentar. A UNITA afirma que se denota claramente dos órgãos de comunicação social do Estado uma tendência de privilegiar e favorecer o partido no poder. Doutor Cicato, há ou não parcialidade por parte dos órgãos de comunicação social do Estado? Claramente que isto até não precisa de uma avaliação de um outro organismo. Portanto, cada um dos cidadãos consegue notar a forma como os órgãos de comunicação público tratam os cidadãos no seu geral. Portanto, estou a falar do tratamento das matérias. Portanto, há parcialidade. Isto aqui não é apenas minha posição, é a posição um pouco de todos. E esta posição até não é partidária, é uma posição geral. E, portanto, nós notamos isto principalmente quando os partidos políticos, por exemplo, organizam as atividades, nós notamos claramente que há um partido que tem mais espaço nos órgãos de comunicação, há outros partidos que, se passarem a sua matéria, já é feriado, não é? Portanto, não se passa a sua matéria. E passa-se. Há uma ideia que se passou aqui que é preciso que o Ministério da Comunicação Social precisa rever. É a ideia segundo a qual estes órgãos, para irem fazer cobertura, devem ser convidados. Não, eles são públicos. O trabalho deles é procurar matérias exatamente para passar aos cidadãos. É dever deles formar, informar e recriar. Portanto, nós os cidadãos que pagamos imposto que lhe sustenta, nós os angolanos, os donos desses órgãos de comunicação, porque são públicos, porque são nossos. Portanto, não são do diretor, não são do editor, não, são nossos. Nós somos os donos. O dono daquele órgão não é o presidente da República, até porque nós também somos o dono do presidente da República, nós somos o patrão. Portanto, nós que pagamos os impostos, exigimos destes órgãos, claramente, que nos prestem informação coerente.
E é exatamente isto que conseguiu se ler naquela nota de protesto. Portanto, dos partidos na oposição, portanto, que apresentado pela UNITA, era uma nota até de repúdio para que a Assembleia Nacional adotasse isto. Isto, o que significa aquela nota? É uma ação pedagógica para os órgãos de comunicação sociais, públicos, e não só, até privados também, porque há privados que também depois enveredam para isto, que deve-se cumprir única e simplesmente a lei. Infelizmente, por razões não muito bem fundamentadas, eu pelo menos não fiquei convencido, a nota não foi aprovada, exatamente porque os proponentes não tiveram votos suficientes para aprovar. De qualquer modo, passou a mensagem. De qualquer modo, passa a ideia, os angolanos ficam despertados e começam a pressionar. Eu acho que, para além dos partidos da UNITA, que teve esta iniciativa, os cidadãos também devem passar a fazer isto. Porque de que forma a ERCA podem não está a Dr. fazer. Cicato, de que forma podem os cidadãos, de certa forma, como é que podem reclamar, se assim podemos dizer, este direito? Como é que podem os cidadãos apelar para que haja imparcialidade por parte dos órgãos de comunicação social? A Constituição estabelece variadíssimos mecanismos para os cidadãos fazer, desde enviar petições aos órgãos competentes, como é o caso da própria Assembleia Nacional, o caso da ERCA, o caso até da Comissão de Ética, de Carteira e Ética, no caso de jornalista de modo específico, ou até, na última das hipóteses, apresentar até queixa ao tribunais, porque afinal está em causa a violação dos direitos, do direito de ser informado e, portanto, e no final de tudo até pressionando também por via de manifestações. Doutor Salus, vou já passar aqui a palavra para podermos aproveitar o tempo. Temos o recente caso do médico do Quando Cubango. Disse o médico recentemente que chamou pelos órgãos de comunicação social para, de certa forma, expor a sua preocupação e não lá estiveram. Estamos aqui diante de um caso, disse há instantes o Dr. Cicato que há vários mecanismos pelos quais os cidadãos podem apelar a uma imparcialidade por parte dos órgãos de comunicação social, mas estamos aqui diante de um caso que demonstra que, pronto, o que tem estado a acontecer... Violou-se o direito do cidadão. Exatamente. Bom, todos sabemos que, infelizmente, nós temos uma imprensa que anda amordaçada faz muitos anos, não é? Uma imprensa que, nos dizeres de Domingos da Cruz, está ao serviço do autoritarismo. Daí é que, muitas vezes, claro, o direito à informação dos cidadãos, infelizmente, são lesados. Porquê? Porque a imprensa tem um papel bastante fundamental, que é de informar, formar, e deve fazê-la, claro, com a maior da verdade possível, com imparcialidade e, claro, difundindo a tolerância. É importante que haja pluralismo ao nível da imprensa, e este caso efetivamente que demonstra que não há aqui interesse público a servir por parte da nossa imprensa. É uma grande preocupação, porque nós temos uma imprensa que não serve de facto e de verdade os angolanos, não garante o direito à informação, claro, premissas muito bem consagradas ao nível da nossa Constituição e, claro, ao nível também da nossa lei da imprensa, que exige que os cidadãos tenham, claro, que lhes sejam garantidos os direitos de informação, mas não é qualquer informação, uma informação com verdade, uma informação com imparcialidade, uma informação com lisura, com transparência e, mais do que nunca, que alimente o princípio da inclusão, o princípio do pluralismo. Portanto, o voto
de protesto que o grupo parlamentar da UNITA pretendia está ligado com os últimos acontecimentos relacionados, claro, às movimentações quer do MPLA e da UNITA no último final de semana, que tem que ver com a apresentação das suas agendas políticas, onde nós tivemos o presidente João Lourenço com todos os direitos ao nível da imprensa, com uma cobertura até do seu discurso, e do outro lado não tivemos, claro, o mesmo tratamento relativamente ao engenheiro Adalberto Costa Júnior, que esteve em Cabinda também num ato político. É importante dizer que fica mal a nossa imprensa, ficam mal os nossos jornalistas que neste sentido prestam um péssimo serviço comunicativo, prestam um serviço que não contribui para a verdade informativa, não contribui para, claro, a consagração do direito dos cidadãos à informação, e com isso, portanto, não permitem aquilo que nós chamamos de pluralismo político, que os cidadãos tenham o direito de quer ouvir e ver o presidente do MPLA, como também, claro, o presidente da UNITA e de tantos outros partidos. E mais do que isso, o perigo até está no facto de, ao não, portanto, permitirem que houvesse esse protesto por parte da Assembleia Nacional como órgão representativo dos cidadãos angolanos, estavam efetivamente os deputados do MPLA a anular um elemento, um papel mais do que crucial no exercício das suas funções ao nível da Assembleia Nacional do Deputado, que é o papel da fiscalização e da representatividade. Se nós temos um órgão que temos uma imprensa que constantemente é manipulada, temos uma imprensa que faz que dia e noite uma maquilhagem ao detentor do poder político, claro, servindo completamente e, claro, fazendo uma espécie de promoção da agenda política de quem detém o poder, e do outro lado não dá espaço a outras vozes políticas, e mais do que isso, há do partido mais importante na oposição, o principal partido da oposição, que é a UNITA. É claro que isso não concorre para o pluralismo político, isso não concorre para o informar com verdade, isso não concorre para o respeito do direito dos cidadãos de serem informados e, claro, o respeito da nossa lei da imprensa. É só vermos, lermos, ouvirmos o que disse, por exemplo, Antônio Paulo, deputado do MPLA, foi muito categórico, veemente e, claro, demonstra uma certa intolerância, uma despreocupação com o papel do deputado de fiscalizar e representar condignamente os cidadãos, né? Todos nós. Ele disse que o voto contra decorre no sentido de a Assembleia Nacional não poder ser utilizada como arma de arremesso político contra a comunicação social. É claro que exigir que a comunicação social, exigir que a nossa imprensa informe com verdade, com pluralismo, é ser arremesso. Não, ser arma de arremesso, eu acho que isso é uma vergonha do ponto de vista do princípio da representação política. É um deputado e representa-nos a todos, e deve fazê-lo, claro, com a verdadeira congruência ao nível das nossas aspirações, Muito que é bem. termos instituições que sirvam efetivamente os cidadãos. Muito bem, obrigada, Dr. Saluce. Em 3 minutos, Dr. João Lucombo, a UNITA afirma que se denota claramente dos órgãos de comunicação social do Estado uma tendência de privilegiar e favorecer o partido no poder. Pergunto-lhe se a UNITA tem sido muito lesada por parte destes órgãos que muitas vezes não passam o que deviam passar, a seu ver. Mas também faço aqui uma nota de que, por exemplo, recentemente esteve a Adalberto da Costa Júnior em Cabinda, esteve lá a imprensa. O que é que tem a dizer? Bom, eu penso que a UNITA não tem sido usada, tem sido prejudicada. Tem sido prejudicada porque, se olharmos o nível de tratamento que a imprensa pública dá ao MPLA comparativamente à UNITA e aos outros partidos na oposição, é extremamente desigual. E, ora, nós sabemos que na Qual é o Constituição... tratamento que a UNITA gostaria que os órgãos de comunicação social... Nós gostaríamos que o tratamento fosse igual, tal como está estipulado na Constituição. Se olharmos aqui o número 4 do artigo 17 da Constituição,
apela que aqueles que exercem o poder devem proporcionar um tratamento igual, não é? Ao nível da comunicação a todos os partidos políticos. Ora, a comunicação social na construção de um Estado democrático e de direito é extremamente importante, porque você não vai formatar um Estado democrático de direito que sequer atuante e forte, quando a comunicação social, que devia ser o elo, o veículo para transmitir à nação as diversas posições, opiniões e programas sobre os problemas que enfermam o país, não é? Quando essa comunicação social escusa-se de dar oportunidade às outras visões sobre o país, você nunca vai conseguir construir um Estado democrático de direito que sequer forte e funcional. E mais do que isso, e até bem aqui que também já se referiu, que a comunicação social em Estados democráticos de direito tem um papel, para além do já avançado, muito importante, que é garantir o contraditório, garantir o pluralismo de expressão. Você não garante esses dois elementos se a comunicação social agir de forma parcial. E essa é uma sequência. É assim no tempo de José Eduardo dos Santos, continua a ser assim no tempo de João Lourenço, o que significa dizer a forma que o MPLA, enquanto um partido de cariz comunista, encontrou para poder impedir com que as visões dos outros angolanos, dos outros partidos, possa passar e possa ser absorvido pela sociedade. E é isso que nós temos vindo a ver. Por isso que eu digo que a UNITA, ao apresentar este voto de protesto, esteve muito bem, porque trata-se de uma relação entre os dois órgãos de soberania, e a UNITA não podia fazê-lo em qualquer órgão. É na Assembleia onde há o pluralismo de expressão, onde se vive no âmbito do contraditório, que é o melhor para se poder apresentar. Aliás, nós sabemos no âmbito da fiscalização dos órgãos de soberania, se um órgão de soberania pode fiscalizar um outro órgão de soberania. E a UNITA, ao apresentar esse proposto, estava a apelar à Assembleia, no sentido de chamar a atenção ao governo, que por sinal tutela esses órgãos, não é? No sentido de começar a agir de forma imparcial, em vez de parcial. Ora, Dr. Lucombo, quando a UNITA pede que haja parcialidade, está a falar de forma geral ou somente para ações partidárias? Não, estamos a falar de forma geral. Okay. E essa parcialidade que nós temos vindo a pedir não é só com os partidos políticos, até com a sociedade civil, porque nós vimos até na sociedade civil cidadãos angolanos que têm opiniões valiosas, mas desde que sejam opiniões contra as ideias de quem governa, não passam. Então, nós não vamos construir um Estado democrático de direito com essas posições. Ora, o MPLA, na pessoa do deputado Antônio Paulo, esteve extremamente mal. Mais um minuto, Dr. Lucombo. Exatamente, esteve extremamente mal porque a ação da Assembleia, ou melhor, é uma das competências da Assembleia, velar pela fiscalização da ação governativa e, sobretudo, procurar entender se de facto a governação é feita na base da lei. As ações governativas respeitam, por exemplo, aquilo que está estipulado na Constituição. Tudo isso é uma das competências e responsabilidade da Assembleia, não é? E o Antônio Paulo, como jurista, de facto esteve muito mal, devia ter pensado que a ação levada a cabo pela UNITA faz parte, tem um respaldo legal, não podia vir com um linguajar tão musculoso, não é? Dizer que não podemos permitir que a Assembleia seja arma de arremesso. Não. A Assembleia não é do MPLA, é uma instituição do Estado, é de todos nós. Ela tem de defender os interesses de todos. Não é? Muito bem. Dr. João, já sem tempo para mais. Dr. Ndonda, por favor, em 2 minutinhos, o seu ponto de vista. É verdade. O sentido é descendente, não é? 5, 4, 3, agora 2 minutos. Exatamente. Ok, vou fazer a gestão apertada. Eu vou me cingir pura e simplesmente nas questões que se prendem com as normas estabelecidas na Constituição. Para recordar aos radiovintes e aos deputados, e diretamente aos deputados do MPLA, que tenham noção. Em primeiro lugar, vou dizer aqui à minha mana Claudimé que o próprio tema omitiu um termo extremamente importante. Quando diz Parlamento rejeita voto de protesto da UNITA sobre parcialidade nos órgãos da comunicação social, faltou complementar públicos, como disse o Dr. Cicato.
Muito bem. Aqui tem que ser específico. Aqui são órgãos de comunicação social públicos que estão em causa. Também dizer que quando falam em parlamento, rejeita voto. Não, o parlamento. Bom, suma pode-se dizer isso, né? Mas eu iria mais longe dizer, maioria parlamentar do MPLA é que chumba. Esse nosso parlamento que configura essa maioria do MPLA, nunca mesmo as questões que são benéficas para o nosso país vão passar, salvo aquilo que defende os interesses pura e simplesmente do MPLA. Mas dizer que a UNITA esteve bem, porque criou um facto político. É necessário isso. É necessário criar factos políticos. Nós sabemos de antemão que não vai passar, porque não temos a maioria. A maioria do MPLA vai vincar, mas cria-se factos políticos para as pessoas acompanhar. Porque a UNITA foi buscar apenas um direito que lhe cabe, no número 4 do artigo 17º, primeiro, que diz que todos nós temos o direito de igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder público, direito a um tratamento imparcial da imprensa pública e direito de oposição democrática nos termos da Constituição e da lei. Quando o presidente da República, por exemplo, vem dizer que só ele que pode fazer o Estado da Nação, quando necessariamente os outros podem replicar, aí também está aquilo que consta no número 2 do artigo 45º, que os partidos representados na Assembleia Nacional têm direito de resposta e de réplica política às declarações do Executivo, por exemplo. Quer dizer, vamos situando as pessoas que tudo que nós fizemos na oposição, nos baseamos nas normas que estão plasmadas na Constituição. E também o número 1 do artigo 44º da Atenção Constituição. ao tempo, doutor Ndondazinga. Efetivamente, já consumiu um minuto, falta Exatamente. É garantida a liberdade de imprensa, não podendo esta ser sujeita a qualquer censura prévia, nomeadamente de natureza política, ideológica ou artística. Os outros que me antecederam já o disseram. O que ocorre nos nossos órgãos de comunicação social públicos é exatamente o que a Constituição rejeita. O número 2 do artigo 44º seria, diz que o Estado assegura o pluralismo, conforme diz aqui o doutor Cicato, de expressão, e garante a diferença de propriedade e a diversidade editorial dos meios de comunicação social. Isso não acontece. É praticamente o contrário. E o número 3 do artigo 44º diz: o Estado deve assegurar a existência e o funcionamento independente e qualitativamente competitivo de um serviço público de rádio e de televisão. O que ocorre? Nós estamos a assistir a uma caixa de ressonância que funciona nos órgãos de comunicação público. Eles aparecem, em vez de fazerem jornalismo, fazem propaganda política. Já se foram 3 minutos. Efetivamente. Bom, em linhas gerais, podemos dizer que há a injustiça que ocorre no tratamento das matérias que têm a ver com o MPLA e a oposição. Muito bem. Um tem cobertura integral, os outros têm minutinhos. Pronto. Vamos agora tentar ser parciais. Essa é imparcialidade. É injustiça. Vamos tentar ser parciais e dar os minutos iguais a todos. Vamos tentar dar os mesmos minutos a todos. Vamos olhar para o último tema, que tem a ver com a Constituição da República, que assinalou no passado dia 5 de fevereiro, 14 anos desde a sua promulgação em 2010 pelo antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. A Constituição de Angola é a lei suprema do país, aprovada pela Assembleia Nacional em 1975, o ano da independência de Angola, e alterada em 1992 e, por fim, em 2010. Bem, alterada por três vezes, considera ser uma Constituição que responde aos que responde, aliás, os principais anseios dos cidadãos, tendo em conta a nossa realidade socioeconómica e política. Dr. Salus.
Não percebi, pode por favor repetir? Perguntava-lhe se esta Constituição, que já foi alterada por 3 vezes, responde aos anseios dos cidadãos, tendo em conta a nossa realidade socioeconómica e política. Primeiro é importante dizer que ela, na verdade, não sofreu a alteração 3 vezes. Ela sofreu apenas a alteração em 2021, ou seja, uma única alteração. Por quê? Obrigada porque pelo reparo. ela é bastante recente, é a Constituição de 2010. Antes disso, nós tínhamos leis que versavam matérias constitucionais, por isso eram consideradas leis constitucionais. Desde 1965, 76, 91, tivemos a transição portanto, tivemos leis constitucionais. Em 2010, por conta, claro, por conta de um processo constituinte, chegamos à Constituição da República de Angola. Muito bem dito. Portanto, Obrigada nesse caso, pelo reparo. ela só foi corrigida, revista numa única vez em 2021. 21. Muito bem. Agora, se ela responde os anseios dos cidadãos, é claro que desde o seu nascimento muito já se falou em relação ao seu formato muito concupiscente, ou seja, ela foi concebida no sentido de servir uma estrutura, de servir uma pessoa, de servir um partido, no caso o partido governante. Daí é que ela desde já foi entendida como uma Constituição atípica. Atípica por quê? Porque do ponto de vista das teorias constitucionais, o modelo da Constituição angolana não se enquadrava em nenhum dos modelos já existentes ao nível do mundo, ou seja, ao nível dos Estados. Por isso é que, na altura, foram considerados os mentores, os executores da Constituição da República como os cientistas, né? Os grandes inovadores. Mas, na verdade, é que a Constituição tem elementos muito bons no que diz respeito aos direitos, garantias dos cidadãos. Temos capítulos, artigos que versam matérias que, de uma ou de outra forma, se é que fossem concretizáveis efetivamente, que garantiriam as aspirações dos cidadãos. Mas o grande problema é que, do outro lado, nós temos uma Constituição que, no que diz respeito aos poderes do Presidente da República, ela constrói um monstro, né? Um monstro, porque faz do Presidente da República um indivíduo supremo com vários poderes e com certeza limitando assim a ação de outros poderes. Refiro-me aos poderes legislativo e executivo. Por outra, nós temos uma Constituição que do ponto de vista do seu sistema político, presidencialista parlamentar, mas nós conseguimos perceber que há uma grande subalternização do poder legislativo relativamente ao poder executivo, o que significa que precisamos, de forma oficial, dizer e concordar que a nossa Constituição é mais de pendor presidencialista do que propriamente de pendor presidencialista parlamentar, porque há muita inação da Assembleia Nacional. Enfim, o que eu devo dizer é uma Constituição, é a nossa Constituição, é a lei suprema que confere direitos e limites às nossas instituições, aos cidadãos, mas que, portanto, ela não versa no todo as grandes aspirações dos angolanos. Daí é que 14 anos passados, claro, não temos pompas para celebrarmos, portanto, esses 14 anos desde que conseguimos uma Constituição em matéria de lei suprema do Estado. Muito bem. Dr. Ndonda, já é a altura de se alterar na lei constitucional? Bom, a própria Constituição estabelece os limites temporais, materiais e circunstanciais, não é? Conforme o Dr. Salusi disse, foi em 2021. Portanto, são 5 anos que se possa fazer alguma alteração. Também reforçar aqui é que isso que se diz do sistema presidencialista parlamentar, essa forma é exatamente aquilo que é a eleição indireta do presidente. Quer dizer, o cabeça de lista que é cooptado e torna-se um presidente com muitos poderes, é que surge
é o tal sistema presidencialista parlamentar. Quer dizer, Doutor Ndonda, subscreve... Doutor Ndonda, quais foram as principais evoluções que a nossa lei magna foi registrando ao longo dos anos? É só para perceber. Eu acho a parte positiva, o doutor Saluzzi já o disse e temos reafirmado a miúde, que simplesmente os direitos, liberdades e garantias fundamentais que são a parte positiva. Agora, quanto à outra parte dispositiva que tem a ver com a organização do Estado, ali há excesso de poderes do titular do Poder Executivo, que são poderes absolutos ou monárquicos, que até foi apelidado de fato casaco completo do presidente José Eduardo dos Santos, que transitou agora para o presidente João Lourenço. Quero com isso sugerir que haja uma nova alteração? Necessariamente, mas Neste capítulo, como ocorrer? Aí estão os condicionantes que existem. Portanto, iniciativa de 1/3 de deputados e aprovação por deliberação de uma maioria de 2/3 de deputados. E nós não os temos a nível da oposição. Portanto, é difícil. Vamos caminhando nesses marés, nesse sentido. Quer dizer, é difícil, com a maioria, com a configuração do nosso parlamento, podermos fazer uma mexida melhor na Constituição que coloque, por exemplo, a eleição direta do Presidente da República através do soberano supremo, que é o povo, que deva legitimar um presidente diretamente através do voto. Esse é um assunto fundamental. Reduzir aqueles poderes monárquicos excessivos que estão na Constituição do Presidente da República, retalhar melhor esse casaco que foi feito à moda do Presidente José Eduardo dos Santos e, naturalmente, termos uma Constituição equilibrada, uma Constituição que defenda os interesses da nação. Constituição equilibrada, Dr. Cicato, é o que se precisa. Não, nós precisamos de Constituição séria. Esta não é. Esta é, na estrutura, nos primeiros capítulos, de facto é. Mas a forma de eleição do Presidente da República está desatualizada, está fora dos tempos. Portanto, a política tem uma dinâmica constante. Não tem sentido hoje irmos para a urna e elegermos um deputado, depois esse deputado se torna presidente. Não tem sentido isso. Não tem sentido hoje irmos para as urnas e elegermos um deputado que nem sequer conhecemos nem o nome, nem sequer conhecemos nem a cara. Portanto, nós precisamos de uma lista de deputados uninominal que elege deputados que conhecemos. Portanto, eu devo ir à urna, o cidadão deve ir às urnas, eleger um deputado que fez campanha, que conhece, que fez promessas, que depois exige dele. Hoje, nós não exigimos dos deputados. Como é que são indicados os nossos deputados? Vêm por uma lista, esta lista que vem da direção do partido e, portanto, grande parte dos que vêm da lista são da conveniência do partido. Portanto, muitos destes não servem o cidadão, servem a direção do partido. Por isso é que primeiro é o partido, depois é o país. Aí está, aliás, a prática é vista na própria Assembleia Nacional, que os deputados, como eu sempre lhes chamo, os românticos, os nossos deputados todos vão com o papel na mão para ler um discurso. Nós não temos aqueles deputados acutilantes porque no dia seguinte tem no partido uma disciplina partidária, quer dizer, uma ordem já importante, e depois tem na própria Assembleia um instrumento, aquela de decoro, o estatuto de deputado, que ela amarrou completamente, até lhe exige marcar presenças e não sei lá. Portanto, este é o que nós precisamos. Nós precisamos de uma... Mas também, para terminar já, porque o tempo está contra nós, por favor. nós precisamos de uma Constituição que seja cumprida. Não é o que tem estado a acontecer. Não se cumpre essa Constituição. Essa Constituição está mesmo no papel. Portanto, também precisamos de um dado, espero na próxima alteração constitucional, caso seja necessário, na próxima revisão constitucional, separar o presidente da República do presidente de partido político. Porque há um risco do ponto de vista doutrinário muito sério. Hoje não conseguimos separar
o presidente da República é comandante-chefe das Forças Armadas. E repara esse debate. É que o comandante-chefe das Forças Armadas é apartidário. A priori, as Forças Armadas são apartidárias. O chefe das Forças Armadas é partidário, é chefe de um partido político. Isso será nocivo se não se alterar nos próximos tempos. Qualquer partido que assumir a liderança, cujo líder não abandona a direção do seu partido, portanto, incorrerá exatamente nas mesmas ações práticas que hoje são... Quero aqui sugerir o modelo português. Como? Quero aqui sugerir o modelo português. Não, o modelo português não diria por causa da forma do Estado e do tipo de governo. Portanto, nem tanto, mas essa que era uma adoção que deveríamos encontrar, já que somos cientistas até, né, como diz o Salus, então podemos adotar esta, porque é um perigo, mas é um risco para uma realidade como é a nossa partidocrática, em que a mentalidade é muito ideológico-partidária. Ter um presidente da República que é ao mesmo tempo presidente de um partido político. Depois acontece aquilo que aconteceu na Camama, em que o indivíduo foi eleito presidente, depois está a dizer, olha, eu não sou deputado. Portanto, então ele foi eleito da onde? Ele é presidente porque é deputado. Então, essa confusão, daria no outro assunto. Vamos delegar isso para a academia. Dr. João Lucombo, rapidamente, 2 minutinhos, por favor. Qual é o seu parecer? Bom, penso que o essencial já foi dito aqui pelos companheiros do painel. Dizer que enquanto fala o Dr. Lucombo, vão já os demais convidados pensando no positivo e negativo. Será feito de forma muito rápida. Dizer que nós temos uma Constituição que, do ponto de vista da garantia das liberdades e direitos, está conforme, isso é indiscutível, mas há necessidade clara de se clarificar o sistema político. Porque nós adotamos um sistema político, aliás, o termo que é usado aqui para classificar o nosso sistema é mesmo atípico, porque ele não se enquadra nos 3 modelos que tecnicamente são aceitos. Exatamente. Se nós quisermos ser um sistema político que seja presidencialista, os representantes dos órgãos de soberania, a Presidência da República e a Assembleia Nacional, indiscutivelmente devem ser eleitos de forma separada. Essa é uma condição sine qua non. Em segundo lugar, também temos que rever o sistema eleitoral. Nós temos um sistema eleitoral que nos termos dos números 2 do artigo 143 e número 2 do artigo 146 da Constituição, nós temos um sistema, ou melhor, os nossos deputados são eleitos por um sistema de representação proporcional. Ora, esse sistema de representação proporcional, se de um lado é um sistema que garante a estabilidade do sistema político e das instituições, do outro lado tem um elemento nocivo para a sociedade. É que eles que se consubstancia na criação de uma sociedade de exclusão e, sobretudo, de cariz político partidário. E é essa a sociedade que nós temos. Por que o MPLA mantém essa sociedade? Porque, nesse âmbito, ele tem o controle das instituições. Ao ter o controle das instituições, consegue reaver o poder mandato após mandato, na base das ações fraudulentas, não é? Só ao tempo, Dr. João. Exato. Em terceiro lugar, eu também sou de opinião que, de facto, é preciso que se reduzam os poderes atribuídos ao Presidente da República. Porque o excesso de poderes, em primeiro lugar, humanamente falando, é de facto impossível para que uma pessoa consiga dar conta num excesso de poder atribuído a este. E, em resultado, nós temos tido várias ações que deviam ser executadas, adiadas, porque o presidente ainda não assinou o decreto, o presidente não autorizou, e se olharmos pelo nosso sistema político, que faz do governo chefe do executivo, que é de facto o único que tem que tomar decisões, porque os outros são meros auxiliares. Ora, nós temos um país parado a depender do indivíduo. E nós temos um país extenso. São mais de 1.246.000 km² de extensão territorial, que precisa, exato, de forças vivas para prestar atenção. Daí que nós, a UNITA, temos vindo a defender que
é necessário que se concretize a descentralização político-administrativa através da implementação das autarquias locais, porque é a única forma que temos com que a resolução dos problemas das nossas comunidades, das populações, ganham celeridade ou sejam feitas de forma célere. Muito Porque bem. nesse modelo Dr. nós estamos João, presos. jamais sem Exatamente, tempo, nós estamos já presos não na temos tempo. vontade ao passo do indivíduo. E nós temos que correr. O país tem que correr. De Ficou facto. essencial, obrigada. Positivo e negativo da semana, Dr. Gilson Saluce, muito rapidamente, por favor. Bom, vou aqui apresentar o meu positivo da semana, que tem que ver com o lançamento da obra científica intitulada Segurança Nacional e Recursos Naturais, uma análise geoestratégica sobre a influência do petróleo no desfecho do conflito civil angolano de 1992 a 2002. Portanto, é a obra de um politólogo, é a obra de David Sambongo, que foi lançada na última quinta-feira. Quero aqui, claro, lançar o convite a todos os ouvintes desta Rádio Comercial Despertar que procurem adquirir a obra. É uma obra bastante interessante para a compreensão do petróleo e de outros recursos naquilo que veio a ser em 2002, portanto, o fim do nosso conflito civil. Leiam, é a obra de um politólogo. Os politólogos começam efetivamente a puxar para ganhar espaço. Infelizmente, temos uma sociedade que durante muitos anos foi o espaço maior para privilegiar os juristas, quando questões que dizem respeito aos fenómenos políticos são de maior interesse e credibilidade dos cientistas políticos, no caso, os politólogos. Portanto, este é o meu positivo da semana. Negativo, Dr. O meu Saluce. negativo tem que ver com, mais uma vez, o lamentar a condição, o estado da nossa saúde. Não sei se podemos chamar saúde, né? Se calhar a doença do nosso sistema de saúde. Infelizmente, quem visita os nossos hospitais percebe que há mesmo problemas enormes no que diz respeito ao respeito à dignidade da pessoa humana, a paz e o pleonasmo. Você vai ao hospital, o que vê é lastimável. Significa que, ao nível das políticas públicas, não está-se a fazer efetivamente quase nada para garantir o respeito efetivo ao homem, ao ser humano, à pessoa. Conferir hospitais que efetivamente sirvam e garantam saúde aos angolanos. Obrigada, Olha, Dr. estamos a falar Saluce. de muito dinheiro que discorreu da corrupção, que teriam Já não sido temos. utilizados para melhorar os nossos hospitais, garantir condições, porque a condição atual é de uma lastimável mesmo situação que deixa bastante Muito a bem. desejar. Dr. Cicato, positivo e negativo da semana. Um minuto. Dois positivos. O primeiro, Significa que já não vai indicar o negativo. dois positivos, assim rapidamente, e uma pequena reflexão. O positivo o primeiro positivo é o lançamento da obra do mais novo politólogo, Sambongo, né, David Sambongo. Portanto, é sinal de que os jovens já escrevem, isto é bom para o consumo nacional, e eu convido a todos os politólogos a comprar. Se os juristas não comprarem, boa sorte, mas os politólogos todos devem comprar. Estou a brincar. Depois o outro positivo é a ordenação de um jovem, Álvaro Rafael, a ordenação diaconal. Portanto, nós precisamos de uma sociedade religiosa bem estruturada, e ontem foi ordenado um jovem a diácono, portanto, um rapaz nosso. Depois, uma última reflexão, porque isso já anda negativo e, portanto, já não tenho como escolher um negativo. Voltar à mesma, a um apelo que eu tenho estado sempre a fazer. Mas hoje eu quero me dirigir a todos os meninos. Atenção ao tempo, Dr. Cicato. Já está a roubar uns segundos, é rápido mesmo, é rápido. Quero me dirigir a todas as meninas e a todos os meninos. Pedir lá em casa aos pais para ensinar
como é que se namora em casa, como é que se enterra os nossos mortos, como é que se choram os nossos mortos, como é que é a nossa tradição em casa, mas nas línguas nacionais, porque nós precisamos aprender as nossas tradições em casa para não termos que aprender essas tradições fora. Muito bem. Doutor Ndonda, positivo e negativo. Um positivo... Vai para o discurso sobre a implementação do poder local na íntegra, do engenheiro Adalberto da Costa Júnior, em Cabinda. Para mim, essa questão das autarquias é destaque da política nacional, porque é um dos fatores que estão na Constituição, um dos princípios estruturantes que nós queremos cumprir, que é a instauração do poder local na sua íntegra, isto é, as formas organizativas do poder local que compreendem as autarquias, naturalmente, e as instituições do poder tradicional e outras modalidades específicas de participação do cidadão nos termos da lei. Aqui o maior destaque é concretamente as autarquias locais. O negativo vai efetivamente na questão no mesmo sentido, já de forma paradoxal, da parte do Presidente da República, que disse no seu discurso no bairro Camama que não vai permitir que seja pressionado para a institucionalização das autarquias locais. Portanto, não vão ceder às pressões, naturalmente são aquelas pressões políticas que a CGJ preconiza, que a UNITA preconiza, e ele já respondeu de antemão que não vai permitir. O que é que vamos esperar? É que as ações políticas que vão nesse sentido serão reprimidas com força. Sobre a lei da divisão político-administrativa também, que entrou no Parlamento, que vai retardar a implementação das autarquias. Isto é negativo. O negativo, muito bem. Doutor João Lucombo, para terminarmos. Exatamente. Também o meu positivo, de facto, vai de encontro com a comunicação preferida pelo presidente da UNITA em Cabinda, sobretudo no quesito autarquias locais. De facto, o presidente da UNITA cumpriu com uma das missões fundamentais que os partidos devem cumprir, que é representar o interesse dos cidadãos. Nós, enquanto partido, temos essa responsabilidade de poder, de facto, trazer ao de cima, ao público, as questões que afligem a sociedade. E a descentralização do poder, a implementação das autarquias é o interesse máximo da sociedade que o MPLA, ao longo desses anos, de facto, vem retardando. Então, precisamos fazer uma pressão. E este traduz-se, de facto, num grande desafio que vai contar, ou que tem de contar com todos, a sociedade civil, os cidadãos em geral, porque as autarquias implementadas só vai beneficiar a todos. É uma mais-valia para o país. Quanto ao negativo, eu volto aqui a sublinhar, portanto, a presença excessiva de jovens, ou melhor, jovens e adolescentes nas ruas e sobretudo nos contentores de lixo. Uns até já fazem moradia ao lado dos contentores de lixo, passam o dia aí, vivem aí só para poder comer alguma coisa. Eu penso que o Ministério da Família e Promoção da Mulher, o governo em si, devia fazer alguma coisa no sentido de criar uma medida ou que se recolhe esses jovens, leva-se a um espaço próprio onde eles podem ter a oportunidade de aprender um ofício. Porque hoje estão na rua, amanhã não podem continuar na rua, vão crescer, têm inúmeras necessidades por satisfazer, então é preciso que se lhes dá oportunidade, porque se assim não agirmos, nós estamos a matar o país lentamente, porque o futuro da nação está mesmo com essa juventude que infelizmente o governo não quer prestar atenção.